Quem é que mais acredita nas pesquisas eleitorais no Brasil neste momento? Parou um pouco para pensar nisso? Então, eu tenho uma hipótese. Quem mais acredita nas pesquisas eleitorais realizadas no Brasil até o momento é o atual governo. Isso mesmo. O governo, o presidente, seus ministros, seu núcleo de campanha é o grupo que mais acredita nas pesquisas divulgadas até agora. Você pode estar pensando, mas como é que pode? Porque o governo sempre diz que não acredita nas pesquisas, coloca-as em xeque, questiona-as sempre que é possível. Sim, o governo faz isso, mas faz apenas como um discurso, como retórica, como fala diante dos microfones e das câmeras. Mas na prática, naquilo que o governo efetivamente faz, o governo acredita nas pesquisas eleitorais e muito. Venha comigo e vamos refletir sobre esse assunto. Seja bem-vindo, você está no Xadrez Político. Observe bem como é que a gente pode perceber isso, por aquilo que o governo faz, pela prática do governo. Há 3 grupos que as pesquisas indicam que são grupos mais resistentes ao governo, e não apenas resistentes no sentido de rejeitar o atual governo e avaliá-lo negativamente, mas ao mesmo tempo é um grupo que endossa com maior força, com maior apoio, a candidatura do presidente Lula. São 3 grupos. Primeiro, as pessoas mais pobres, aquelas que recebem até 2 salários mínimos. Segundo, as pessoas mais jovens, aquelas que estão na faixa dos 16 aos 31, 34 anos. Sobretudo essa faixa aí, do primeiro voto. Essa turma mais jovem, mais nova, também vai de Lula. Mas há um terceiro grupo que preocupa muitíssimo o presidente e sua campanha, que são as mulheres. Então observe os mais pobres, os mais jovens e as mulheres. Claro que há outros recortes que nós poderíamos fazer, mas estes 3 grupos são os que mais preocupam a campanha do presidente. E é justamente para este grupo que o governo investe maiores ações. Esta é a primeira prova de que o governo leva a sério as pesquisas eleitorais. O núcleo de campanha do governo, inclusive, diz que o presidente deve falar a este grupo, deve se apresentar mais a este grupo, aos mais pobres, aos mais jovens e às mulheres, e que deve mostrar ações do governo direcionadas a estes segmentos. Aqui é muito difícil criar sua narrativa em vista dos fatos, daquilo que os mais pobres percebem da vida, daquilo que os mais jovens percebem da vida e daquilo que as mulheres percebem da vida. E é muito curioso, porque as percepções são diferentes. Os mais pobres, por exemplo, têm uma ideia de que o governo é para os ricos e que não se importa com eles, que deixou-os morrer durante a pandemia. Os mais jovens colocam que é um governo que não dá esperança para a juventude e que não abre portas para essa juventude. Já as mulheres se preocupam demais com esse discurso do governo, essa questão das motociatas, do armamento, desse discurso de ódio. Então é difícil a penetração nestes grupos. Mas o que o presidente faz é justamente o contrário daquilo que a sua própria campanha propõe. Porque o governo ataca as urnas, ataca o processo democrático, ataca as instituições de Estado. Mas o núcleo de campanha já disse, isso daí nos faz perder votos. Como mais a gente percebe que o governo acredita nas pesquisas? Ora, o evento mais forte do governo, aquele que ele apostou todas as suas fichas, foi naquilo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia chamado de PEC kamikaze. E o que o Reinaldo Azevedo, aquilo que o Reinaldo Azevedo tem chamado, com muita criatividade, de PEC ai que medo do Lula. Mas por quê? Porque do ponto de vista da economia, essa PEC é um risco gigantesco para o país. Ela empurra a inflação, ela fura o teto
E há outras pedaladas fiscais que no futuro falaremos sobre isso. Mas é curioso porque o governo faria isso se o atual presidente aparecesse à frente nas pesquisas eleitorais? Dificilmente. Justamente porque o governo não tomou essas ações antes. Ele deixou-as para tomar agora, às vésperas da eleição, justamente por aquilo que as pesquisas apontam, sinalizam. Mas o governo chega atrasado e não chega muito bem. Por quê? Porque as pessoas já perceberam que se trata de uma medida eleitoreira, que tem vigor, né, que vigora até dezembro. E aqui observe também a diferença dentro do próprio governo. O presidente, na sua apresentação ali de campanha, no lançamento da sua campanha, na convenção do seu partido, o presidente disse que manteria o auxílio de R$600 para o próximo ano. Mas imediatamente foi desmentido por seus secretários, dizendo que a previsão é de R$400 para o próximo ano. Mas quando eu digo que chega agora e chega atrasado, é pela percepção que a população tem de que se trata de uma PEC eleitoreira, mas também chega desvalorizado. R$600 em 2020 representam hoje, como poder de compra, como aquilo que realmente vale, corroído pela inflação, R$491,72, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Então esse recurso, ele chega desvalorizado, ele chega minguado, por conta de outras políticas econômicas do atual governo. Também é por isso que os mais pobres dizem: receberemos o auxílio, precisamos dele, mas votaremos no Lula. Há outros elementos também que nos indicam que o governo acredita nas pesquisas. A fala da esposa dele na convenção partidária no último domingo, nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso. Posteriormente você pode assisti-lo ali, a gente traz mais elementos dessa análise, dessa conversa. Mas a esposa fala para um núcleo, um segmento que é apoiador do presidente, em sua maioria, claro, não na sua totalidade, que são os evangélicos, e pretende retomar o caráter messiânico da candidatura. Este daqui é um ungido de Deus, é o Messias. Pois bem, isso pode ter funcionado em 2018, mas não tem como funcionar em 2022, por conta de que, sobretudo durante a pandemia, há uma percepção social de que o governo abandonou o seu próprio povo. E está muito bem documentado por pesquisas sérias, artigos científicos sérios, que o governo permitiu muitas mortes evitáveis. Evitáveis. Então, essa tentativa de retomar o seu caráter messiânico não deve funcionar, porque hoje o Brasil se encontra numa situação muito pior do que estava há 4, 5 anos atrás. Além disso, é muito difícil acreditar naquilo que está dito ali na convenção partidária, de um coração puro, alegre, que quer o bem do povo. Porque eu e você aprendemos quando crianças, dos nossos avós, que quando uma pessoa é muito grossa na rua, muito grosseira, intolerante, a gente olha para a pessoa e fala: mas meu Deus, se essa pessoa aqui no público é desse jeito, imagina como não é dentro de casa, né? Não há muito como humanizar uma candidatura que jamais se colocou como humana, como sensível diante do seu próprio povo. Há um outro elemento que comprova que o governo acredita sim nas pesquisas. É que o governo investe pesado em propaganda. E nós queremos retomar este tema no nosso canal. O governo investe muito pesado em propaganda. Em propaganda nas mídias convencionais, rádio, TV, mas também nas mídias digitais. E investe muito, muito dinheiro. Para nós termos noção, entre janeiro e junho de 2021, o governo repassou à Rede Globo, aquela que o próprio governo faz questão de demonizar, 6,5 milhões. 6 milhões e meio de reais
o governo repassou à Rede Globo entre janeiro e junho de 2021. Pois bem, no mesmo período, no ano em que estamos, o ano eleitoral, às vésperas da eleição, nestes primeiros 6 meses, no primeiro semestre, o governo já repassou à Rede Globo, como propaganda, como verba de publicidade, 11,4 milhões. Observe, o governo sai de 6,5 para 11 milhões. Mais de 11 milhões de reais. É porque o governo acredita, sim, nas pesquisas eleitorais. Por fim, e a gente quer falar sobre isso no canal também num outro vídeo, por isso você deve se inscrever, ativar o sininho de notificações e comentar aqui as suas impressões sobre isso que nós estamos colocando. O último elemento que comprova que o governo acredita, sim, nas pesquisas eleitorais é que costura-se dentro do Congresso, propriamente no Senado, uma aliança ali, dentro do próprio Centrão, para que o presidente, em perdendo a eleição, tenha direito a um cargo de senador vitalício. Isso significa blindá-lo de todas as formas das possíveis investigações, inquéritos e processos que ele terá que responder. Mas isso é tema para um próximo vídeo, mas eu só trago aqui este elemento para comprovar que o governo acredita sim nas pesquisas eleitorais. Muito obrigado. Ninguém acredita mais nas pesquisas do que o atual governo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique bem e a gente volta em outra oportunidade.